O universo, desde sua formação até hoje, tem quase 14 bilhões de anos. E mesmo diante desta informação, fomos audaciosos e decidimos contar a vocês toda a história do universo em 10 minutos. Antes que nós comecemos, dê logo o seu like e, se for novo por aqui, inscreva-se. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O que aconteceu no universo desde sua formação? Quem surgiu primeiro? As plantas ou os animais? É o que vamos te contar a partir de agora. Nos baseamos num seriado de Carl Sagan, Cosmos, a Space Time Odyssey, de 2014. Vamos agora para o exato momento em que tudo começou. O Big Bang. Apesar das controvérsias, a teoria sobre a explosão que originou o universo é uma das mais aceitas pelos cientistas. Isso aconteceu há 14 bilhões de anos, segundo eles. Uma pequena partícula de matéria quente e densa explode e começa a se expandir, dando origem ao espaço-tempo. Daí em diante, muita coisa vai acontecer. A partir da explosão, a matéria quente vai esfriando à medida que expande, e tudo isso se confirma com a base na teoria relativista de Einstein e pesquisas de Edwin Hubble e Milton Humason, que mostram que o universo está crescendo continuamente e as galáxias se afastam cada vez mais. O que levava estas grandes mentes a imaginarem que, se voltarmos no tempo, as galáxias se reaproximam e tudo volta ao ponto de onde começou, a grande explosão, o Big Bang. Tempos depois, a nossa galáxia Via Láctea, onde fica nosso sistema solar e nosso planeta, começa a se formar. Isso há mais de 13 bilhões de anos. Uma bela espiral de cores brilhantes e vibrantes vista que circula em torno de um núcleo enorme. Dentro dela, aproximadamente 200 bilhões de estrelas, planetas, cometas, meteoros, gás e poeira. Uau! E então nasce nosso sistema solar há 4,6 milhões de anos, constituído pelo Sol e todos os outros elementos cósmicos que se atraem a ele pela força da gravidade. No nosso sistema solar, a maior parte da massa está dentro de 8 planetas. Entre estes, a Terra, que é tida como um dos 4 planetas telúricos, formado por principalmente rochas, e é aqui que a vida vai começar. Há cerca de 4 bilhões de anos, os primeiros suspiros de vida começam a surgir e evoluir na Terra. E os primeiros sinais de vida foram os seres unicelulares, compostos por apenas uma célula, como você já sabe, e pareciam-se com as bactérias. Os multicelulares chegam alguns bilhões de anos depois. Então vem a explosão cambriana, um período rápido considerando o tempo de formação do universo, em que surgiram os filos mais importantes, os primeiros seres do reino animal. Registros fósseis encontrados comprovam esta informação. A partir desse momento, houveram várias mudanças nas estruturas destes seres que inicialmente eram simples, mas foram evoluindo até começarem a parecerem-se com o que vemos hoje. Surgem, então, as primeiras plantas, e os animais vão evoluindo e tornam-se cada vez mais variados e distintos. Mas é exatamente entre a explosão cambriana e a era dos dinossauros que vem a seguir que acontece uma grande extinção em massa, na qual calcula-se terem desaparecido 90% da população e 70% dos animais terrestres, marcando o fim do período Permiano e dando origem ao período Triássico. E então surgem os dinossauros, quando nosso ecossistema se recuperava da grande extinção. Mas, ao contrário do que se pensa, nem sempre foram gigantes. Tanto carnívoros quanto herbívoros eram animais pequenos que com o tempo foram se sobressaindo a outros mais fracos para sobreviver, e a evolução os levou até onde chegaram. Estes animais foram se adaptando às condições da Terra, de modo que, no período Jurássico, os carnívoros já estavam definidos e os herbívoros já tinham desenvolvido couraças, espinhos, placas de proteção e maior densidade óssea. Tudo parte do processo evolutivo para defendê-los dos carnívoros.
O grande predador jurássico era o alossauro e não o tiranossauro, como dizem os filmes. As mudanças no ecossistema eram constantes e as plantas de estatura menor começaram a dominar a flora. Mas muitos dinossauros herbívoros se alimentavam das folhagens das árvores bem altas e, devido à dificuldade de adaptação no que se refere à alimentação, os grandes animais começaram a serem extintos e pesquisas sugerem que, independente de asteroide que possa ter os dizimado, eles teriam sido extintos de qualquer maneira. Pouco antes do fim dos dinossauros, outros animais se diversificavam e surgem então os ancestrais dos mamíferos, que em sua maioria eram menores que ratos e surgiram no período Mesozoico. E nos próximos segundos você verá a evolução do homem, e não tem nada a ver com aquela história de que viemos do macaco. Até chegar ao homem moderno, muitas mudanças físicas e comportamentais aconteceram de hominídeos, Homo habilis, Homo erectus, homem de Neandertal, até chegar ao Homo sapiens. Foram outros milhares de anos, enfrentando intempéries e animais ferozes, mudanças no ecossistema, bem como os dinossauros enfrentaram. E foi devido à adaptação a estas mudanças e desafios que o homem evoluiu, dando origem ao que somos hoje. Depois de longos anos caçando e se adaptando para proteger a própria vida e a vida dos membros da comunidade, houve a necessidade de inventar um código para registrar suas descobertas e outras questões relacionadas às tarefas do dia a dia, que não fossem somente pinturas em rochas, as pinturas rupestres. Foi na Mesopotâmia que se desenvolveram os primeiros códigos de escrita, conhecidos como escrita cuneiforme, feitas em placas de barro com o auxílio de uma cunha, objeto pontiagudo. No Egito, quase na mesma época, existia a escrita demótica e hieroglífica, que era formada por desenhos e símbolos. Depois, em Roma, as letras do alfabeto eram escritas sempre em maiúsculas. Só mais tarde, com a evolução dos objetos de escrita, foi que isso mudou. No momento em que o homem já dominava a escrita e a matemática, começaram as grandes ou até gigantescas construções. As pirâmides do Egito, a primeira delas, Saqqara, foi construída por volta de 2750 a.C., mas a mais famosa, a pirâmide de Quéops ou de Gizé, foi construída 150 anos depois. A engenharia utilizada para a construção das pirâmides ainda gera debates e, apesar de cientistas já terem esquematizado como teria sido, há quem diga que foram obras dos extraterrestres. Continuando em solo terráqueo, começam finalmente as explorações marítimas e regiões não habitadas do planeta. Começam a ser descobertas, então. Anos de navegação depois, Colombo descobre a América e mais tarde o português Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil como o descobridor. Há controvérsias. Neste momento, uma rápida expansão com colônias de exploração e povoamento em várias partes do mundo já acontece e esse processo só vai aumentando. Grandes nações se destacam e dominam a política, a economia e até territórios que não eram seus, de fato. Revoluções, desenvolvimento e crescimento da indústria, guerras, ambição, sede de lucro, lixo espacial, violência, mortes, extinção, aquecimento global, seca, fome. Depois de 14 bilhões de anos, estaríamos próximos de uma extinção em massa como os dinossauros e os animais que viveram pouco antes deles? Esperamos que não. Mas o que sabemos é que a Terra é uma pequena partícula de todo esse universo de que falamos, e apenas 5% deste universo é de conhecimento do homem. O que resta, segundo teóricos, é matéria e energia escura. Se tudo isso terá fim, não sabemos, mas até onde nos cabe devemos fazer a nossa parte para não sermos os culpados, ao menos pelo fim dos recursos que nos mantêm vivos. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até o próximo.